Olá, meus amigos do canal, espero que vocês estejam bem. Estaremos dando início hoje a um quadro que eu já fazia há algum tempo e agora a gente está retornando, que é aquele quadro que se chama Pérolas dos anos 70. Pérolas dos anos 70 são aqueles discos de extrema qualidade, só que não tiveram aquela atenção devida naquela época e hoje são cultuados por pessoas que curtem o verdadeiro hard rock e o soft music também. Vamos estar falando hoje da fantástica banda que se chama Crawler. Isso mesmo, Crawler. Crawler é uma banda derivada do Backstreet Crawler. Backstreet Crawler, aquela banda que tinha o guitarrista Paul Kossoff, aquele mesmo que foi o guitarrista da banda Free, banda que também tinha o grande cantor Paul Rodgers. Isso mesmo, o cara que depois fez história no Bad Company, fez história no The Firm, no Queen e tem uma carreira solo excepcional. Crawler é a banda do guitarrista Jeff Wakeholm. Jeff Wakeholm é um cara que entrou para substituir o Paul Kossoff. Backstreet Crawler, ele parou, eles mantiveram a banda e trocaram o guitarrista em morte do Paul Kossoff, que já tinha tocado no Free, daram o Crawler. Vamos estar falando hoje desse disco que é de 1977, intitulado apenas Crawler. Esse disco ainda tinha o tecladista, o John Hammett, esse mesmo, o cara que depois foi ser tecladista do The Who. Cara muito legal e também assina nas composições. E no vocal a gente tem nada mais, nada menos que um cara que é bem rodado, que muita gente talvez não lembre, Terry Wilson ou Terry Slisser, isso mesmo. Esse cantor chegou a fazer teste no Iron Maiden, depois da saída do Paul Dayano, só que acabou não dando certo. Ele também fez parte da banda Verge, aquela banda que tinha o vocal do AC/DC, o Brian Johnson, e também fez parte do Michael Schenker Group. O Wilson, depois que ele saiu do Crawler, depois que o Crawler acabou, porque o Crawler infelizmente foi uma banda que apenas teve 2 registros de estúdio e depois alguns álbuns ao vivo. Ele fez parte do Charlie, principalmente da fase setentista do Charlie e depois aquele início dos anos 80 do Charlie. Então vale conferir o seu trabalho e desses grandes músicos que fizeram parte dessa banda. Banda que não era tão conhecida, mas tinham músicos excepcionais. Voltando a falar do guitarrista Jeff Wakeholm, eu posso citar para vocês um trabalho que é muito legal dele, que são os álbuns solo do Paul Rodgers. Esse álbum aqui, o Now, né? E essa versão aqui que é o Ten and Now junto, isso mesmo, que tem o disco ao vivo e o disco de estúdio. Outra curiosidade, que o Paul Rodgers, quando veio para o Brasil nos anos 90, naquele festival de blues, no Nescafé Blues Festival, foi com o Jeff Wakeholm na guitarra, que é um guitarrista excepcional, que depois que ele saiu da banda do Paul Rodgers, ele ficou muito tempo trocando também com o Procol Harum, que é outra banda sensacional dos anos 70. Tá aí o registro, a indicação para quem quer conhecer um som legal dos anos 70, músicos excepcionais, só que não tiveram aquela atenção devida na sua época. Esse registro aqui, Crawler, de 1977.
Legal? Então valeu, pessoal. Toda dica que vocês quiserem, conhecer alguma banda, aquele artista, em que banda aquele artista cantou, quando que aquele cara tocou, manda um oi aqui pra gente. Não esquece de ativar o sininho, de começar a seguir, dá seu like, comenta, que logo logo teremos mais pérolas dos anos 70. Valeu, pessoal!